Bom dia, na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é pastor Gilvan Santana, membro da Assembleia de Deus, da Convenção da Assembleia de Deus no estado do Pará, Ministério Missão. Congrego aqui em Eldorado do Carajás com o pastor Ismael Carolino. Pois bem, eu quero trazer hoje um tema aqui fundamentado na palavra de Deus sobre providência divina. E eu quero ler aqui no livro do Êxodo, no capítulo 3, começando aqui do versículo 1. Leio aqui alguns versículos e aí, pela graça de Deus, a gente vai trazer algumas explicações. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que emana leite e mel, ao lugar do cananeu e do eteu e do amorreu e do ferezeu e do eveu e do jebuseu. Agora eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu, que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E Deus disse: certamente eu serei contigo. Quero ficar até aqui com estes versículos. Pois bem, vamos comentar aqui. Um certo pregador, por nome D.L. Moody, ele diz que teve 3 tempos na vida de Moisés, 3 fases. Moisés viveu 120 anos, ele dividiu esses 3 períodos aí de 40, primeiros 40 anos, segundos 40 anos, e os últimos 40 anos da vida dele, três partes, chega aos 120 anos. Diz aquele grande homem de Deus que nos primeiros 40 anos da vida de Moisés, ele passou achando que ele era grande. Porque a Bíblia diz que Moisés foi criado ali no palácio e ele foi treinado em toda a ciência do Egito. Toda a ciência, tudo que você pensar. Moisés, ele foi um grande homem realmente no Egito, porque ele estava sendo treinado para ser um faraó, um rei. Então ele tinha que ser treinado em tudo. Aí ele diz que ele agora na sua segunda fase, que é aquela fase que ele foge para o deserto, ele passou 40 anos ali no deserto de Midian, apacentando cabras, ovelhas, e durante aqueles 40 anos ele aprendeu que ele não era nada. E a terceira fase dos 40 anos, ele aprendeu que Deus é tudo. E nós vemos aqui realmente, aqui no capítulo 3, no versículo 11, quando diz assim: então Moisés disse a Deus: quem sou eu? Moisés aqui agora diante de Deus, ele sabia que ele não era ninguém. Quem sou eu? Na primeira fase, ele era o grande general, o conquistador de reinos, o grande cientista, o grande historiador, o grande administrador, o grande legislador, o príncipe, o herdeiro do trono, o grande Moisés, o filho da filha de Faraó,
Na terceira fase ele chegou na conclusão: quem sou eu? E ele disse ainda: eu não sei nem falar. O que é que eu vou fazer lá no Egito? Eu não sou nada. Quem sou eu? Aí agora que começa a terceira fase, quando Deus disse, e Deus disse: certamente eu serei contigo. Daí o Moisés agora passa 40 anos da sua vida sabendo quem é o Senhor. Deus se revela para ele e diz assim: eu sou o Deus de teu pai, o Deus do pai dele, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Agora Moisés já não era mais nada e ele passou a conhecer Deus. E quando ele passa a conhecer Deus, Deus por meio de Moisés faz grandes maravilhas. Pois bem, eu gostei disso aqui do que o D.L. Moody escreveu, mas eu quero trazer agora também essas 3 fases da vida de Moisés por outro ângulo. Tudo isso foi necessário. A primeira fase da vida de Moisés foi necessário. Foi um preparo de Deus, foi uma providência de Deus. Uma providência de Deus. Para a gente entender melhor, vamos começar lá com o velho Jacó, com Abraão, com Isaac. Deus havia dito para Abraão que a sua descendência seria peregrina no Egito, numa terra distante. Peregrinaria ali por 400 anos e chegando ao fim eles seriam oprimidos e depois seriam tirados dali. Com mão forte e poderosa, Deus castigaria o povo que lhe oprimiu. Meus irmãos, está um sol aqui forte. Eu ia fazer o vídeo ali dentro de casa, mas me deu uma espirradeira. Eu vim aqui para debaixo dessas árvores. Mas é bom que a iluminação aqui é lá do céu. Eu não preciso gastar com iluminação. E o clima aqui está bom. Sim, voltando. E Deus fez essa promessa. Ele estava se referindo à peregrinação de Israel lá no Egito. Aí Abraão, passa o tempo, nasce o seu filho Isaac. Isaac cresce, o Isaac casa, o Abraão morre, o Isaac tem 2 filhos, o Esaú e o Jacó. A promessa de Deus se cumpre em Jacó, Jacó cresce, Jacó vai para a Síria, que é a terra de Arã, né? E lá na Síria, uma terra abençoada por Deus, hoje está sofrendo, mas é uma terra de Deus. Deus vai restaurar aquela terra. O Jacó se casa, ele queria casar com aquela mulher, com Raquel, mas a providência de Deus Deus sabe providenciar as coisas. A gente pensa uma coisa e Deus pensa diferente da gente. Deus fez com que o Jacó casasse com Lia. Por quê? Porque Raquel não tinha condições de dar muitos filhos para o Jacó. É como nós vimos depois, ela só deu 2 filhos, José e Benjamim. Mas a Lia podia dar muitos filhos. E Deus tinha um propósito, como teve com esses filhos que Deus deu para Lia. Que nós vemos aí os 12 filhos que Deus deu para essa mulher. Que são hoje aí esses 12 filhos se tornaram as 12 tribos que formaram aí Israel. A nação de Israel. Então Deus tinha um propósito. Nasceram esses filhos. Depois o Jacó, de casar com Lia, se casa com Raquel. E aí a Raquel lhe dá 2 filhos, primeiro lhe dá José, depois já na sua morte ela lhe dá o filho Benjamim. E Jacó amou José mais que os outros filhos. Ele gostava dos outros, sim, ele amava, mas o José e o Benjamim eram especial. Mas já estava chegando o tempo de Israel ir para o Egito, como Deus tinha falado para Abraão. Agora eu pergunto, você acha que o Jacó, ele ia sair ali de Canaã, daquela região que ele estava peregrinando, que era a peregrinação do Abraão, do Isaac, e agora era a sua, ele ia pegar tudo que tinha e ir para uma terra estranha? De jeito nenhum. Mas Deus queria levá-lo. E Deus tinha um propósito com José, o instrumento era José. Agora eu faço outra pergunta, você acha que se Deus falasse com Jacó, Jacó, eu quero teu filho, que leve e ele vai para o Egito. Eu quero ir lá no Egito, só ele. Você acha que o Jacó, ele ia deixar?
Não, ele não ia deixar. Ele ia lutar e lutar para não deixar. Também se Deus falasse com José, o José não ia. E Deus criou as circunstâncias. A gente vê toda aquela história dos irmãos de José, tendo inveja de José e tudo, mas era uma providência de Deus. Deus estava providenciando aquilo, preparando os meios. Deus trabalha na adversidade. Nós vemos aqui esse período ali de ciúme dos irmãos de José, foi um período adverso para José, mas Deus estava trabalhando ali. Eles pegaram José, jogaram numa cova, depois venderam para os ismaelitas. José foi levado à força para o Egito, José não entendia nada. Eu creio que José foi chorando e com o coração zangado, porque seus irmãos fizeram isso. Foi levado para o mercado de escravos no Egito, mas Deus estava no negócio. Deus providenciou que Potifar fosse à feira comprar escravos, amanheceu um dia lá, Deus colocou no coração dele, vai comprar um escravo. E ele foi, chegou ali, Deus deu graça a José e ele comprou aquele escravo. E por que foi Potifar? Potifar, ele era um homem do alto escalão do governo egípcio, da alta confiança de Faraó. Então Deus estava com aqui um projeto de colocar José no palácio e começar por onde? Ele ia começar direto no palácio? Não. Ele começou pela casa de um dos ministros, de um dos príncipes ali do Egito, de um grande homem, que era do palácio. Começou por lá. E ali ele foi, Deus deu graça para ele. Mas entra outro período adverso na vida do José. Mas também era providência de Deus. Ele não entendeu, se fosse eu também não entendia, ia chorar muito, minha família ia chorar. Aquela mulher levantou falso dizendo que o José tinha estuprado ela, tinha violentado. E aquela mulher tinha interesse nele. Mas era uma providência de Deus. E ele foi levado para o presídio, para a cadeia. Por que era providência de Deus? Olha Deus na história aí. De novo, 2 oficiais do rei, porque o copeiro mó significa maior, major, aquele que está acima. E o padeiro padeiro maior, major, eram os homens que coordenavam a culinária do rei. Homens ligados ao rei, homens de confiança ao rei. E os 2 foram lançados na prisão. A gente sabe da sentença dele, foi a morte. E o outro foi restaurado, nós conhecemos a história. Ali foi uma providência de Deus, que aqueles homens estivessem ali, inclusive o copeiro. José, pela unção de Deus, pelo Espírito de Deus, revelou os sonhos daqueles homens, trouxe ali a revelação, o significado dos sonhos. E no tempo de Deus, Deus coloca ali um sonho para Faraó e ele não entende nada, ele ficou perturbado e foi Deus que fez ele ficar perturbado. E ele chama seus magos, seus adivinhos, ninguém deu conta de nada. Aí até que o copeiro, naquela hora Deus trabalha no coração dele, diz: te lembra de José? Aí o copeiro disse: majestade, meu rei, eu me lembrei agora quando eu estava na prisão, quando eu pequei contra ti, fui lançado na prisão. Aí ele contou toda a história. E o rei disse: manda chamar o homem. Olha só, se José não estivesse na prisão, ele não teria chegado no trono. Foi o caminho de Deus. A Bíblia diz que Deus tem os seus caminhos na tormenta. E eu e você muitas vezes não entendemos o que estamos passando, somos injuriados, passamos por grandes provas, grande dificuldade, e é nessas dificuldades Deus está trabalhando, Deus está providenciando. Por fim, José chega ao trono. Chega e é o primeiro-ministro, está lá no trono, no palácio. Por meio de José, o Jacó e seus filhos foram levados para o Egito. Aí agora começa a cumprir o plano de Deus. Israel é colocado na melhor terra do Egito, a terra de Gozém. E ficou ali naquela terra. Aí os tempos foram se passando, José morreu, aquele faraó morreu. Mas a influência de José foi muito grande e durou muitos anos. A gente pensa que Israel passou ali 400 anos só de escravidão. Não, de maneira alguma. Israel gozou durante centenas de anos de um alto privilégio devido à história de José. José era venerado no Egito, era lembrado o grande homem, o homem que salvou, o salvador do mundo, o homem que salvou o Egito da fome. Então a descendência dele, a família dele ali, tinha um alto privilégio. Estava naquela terra, ninguém podia mexer, porque foi dada por Faraó.
É uma grande família de alto respeito. Mas estava chegando o tempo de sair. Eu faço outra pergunta para você. Gozando do privilégio que Israel gozava no Egito, você acha que eles iriam sair por conta própria do Egito, enfrentar aquele deserto, ir para Canaã, lutar a espada e conquistar a terra, deixando tudo aquilo ali? E eu não, meus queridos. Eles gozavam de um alto privilégio. Tinham fazendas, tinham gado, tinham tudo. Não iam deixar de jeito nenhum. E o que foi que Deus fez? Opressão. Deus permitiu que aquele que se levantasse no trono, um faraó, que não conhecesse a história. E entra um homem ali que ignorava aquela história do José, e ele entrou com toda a brutalidade e ele começou a oprimir Israel. Ali foi uma providência de Deus. E aí ele o oprimiu mesmo de forma severa. Por que Deus fez isso? Para que Israel sentisse a vontade, o desejo, e chorasse, clamasse a Deus para sair do Egito. Porque de outra forma eles não queriam sair. Você vai ver na frente o porquê. Eles não iam sair de maneira nenhuma. E aí agora Deus levanta aquele homem, levanta outro povo, e o chicote come, e o trabalho escravo, e aí agora vai, escravidão, tudo, e a coisa vai apertando, e agora lá vem a morte dos meninos, manda matar as crianças, para matar todos os homens, e o povo foi clamando, e o povo foi clamando. Mas parece que o clamor ainda não tinha sido forte. E aí agora Deus prepara o Moisés. Aí é onde entra o Moisés. Toda aquela história que a Joquebede guardou o menino, depois não pôde esconder, e joga o menino no cesto, faz um cesto, betumou aquele cesto, e agora coloca o menino à margem do rio. Pela direção de Deus, ela colocou aonde a filha de Faraó ia tomar banho. Na margem do rio, lá no local onde a princesa iria tomar banho. Ali foi uma providência de Deus. Colocou ali, e sua irmã Miriam ficou de longe, olhando o que acontecia. E aí a moça veio tomar banho e escutou o choro do menino na beira do rio, mandou buscar. E ali o menino, como sabiam da história, foi criado no palácio. Providência de Deus. Por que ele foi criado no palácio? Porque Deus queria Moisés para guiar o povo no deserto. Então tinha que ser um homem habilidoso em guerra. Moisés aprendeu todas as artes militares, era um grande conquistador, um grande general. Tinha que ser um homem habilitado em guerra, porque essa região até hoje, como nós vemos, é uma região de guerra. Então tinha que ser um homem que conhecesse da arte da guerra, que também conhecesse o deserto, que Moisés ele conquistou muitos países, então ele conhecia muito bem o deserto. Outro, Moisés ia liderar o povo, então ele tinha que entender muito bem de administração, e ele aprendeu no palácio junto com o faraó, aprendeu a administrar, aprendeu a governar. Também legislar, fazer as leis. Vemos que Moisés escreveu os primeiros 5 livros da Bíblia, e escreveu a lei de Deus. Tinha que ser um homem que soubesse legislar, e ele foi preparado no Egito nessa arte, ele estudou, e ele entendia muito bem de legislação, de fazer leis. Então Deus preparou essa primeira fase dele no palácio ali, foi uma fase de preparo. Deus permitiu com que ele passasse ali, porque ele ia passar 40 anos no deserto, então ele passou 40 anos aprendendo a governar, administrar, a arte de guerra, legislar, tudo Moisés sabia. Então Deus preparou. Então essa primeira fase foi uma fase de preparo. A segunda fase de preparo dele foi lá no deserto, lidando com cabra, com bode. Por que aquilo dá com bode? Porque Israel ia guiar um povo no deserto que ele dá muito trabalho, mais do que os bodes, trabalho demais. Porque Israel, meus irmãos, saíram do Egito, mas eles gostavam do Egito. Porque eles não tiveram, como eu falei para os irmãos, eles não tiveram só momentos de tribulação, não tiveram momentos de glória. Como nós vemos na jornada, eles tiveram saudade dos peixes do Egito, das cebolas do Egito, do alho do Egito, de tudo do Egito. Eles tinham saudade daquelas boas águas do Egito. Então eles iam dar trabalho, era um povo que ia dar trabalho, cheio de costumes do Egito, ia dar trabalho. Moisés estava acostumado com um povo que só sabia obedecer, porque ele era general e soldado obedece. Se ele mandasse o que ele mandasse fazer, o povo obedecia. Mas Deus agora também queria preparar Moisés para lidar com um povo desobediente, um povo trabalhoso. E para ele aprender essa habilidade, ele tinha que aprender com o quê? Com bode. Não é fácil lidar com bode.
Não é fácil lidar com cabra, bicho teimoso. E Moisés passou 40 anos no deserto aprendendo a lidar com bodes e cabras. Aprendeu Deus, então Deus preparou Moisés para lidar com isso. Foi uma providência. Aí agora, quando Moisés já estava preparado, Deus aparece para ele. E o outro preparo, quando Israel já não aguentou mais o castigo, olha só o que diz Deus aqui. Tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores. Agora o povo já não aguentava mais e gritava: Deus, nos tira daqui, nos arranca daqui, nós não aguentamos mais. Aí sim, chegou o tempo, eu disse: é agora. Portanto, desci para livrá-los da mão dos egípcios e para fazê-los subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que emana leite e mel, ao lugar do cananeu e do eteu e do amorreu e do ferezeu e do aveu e do jebuseu. E agora eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então chegou o tempo. Deus preparou Moisés nessas duas fases primeiras, que a outra fase é a fase que ele passa andando com Deus. Então ele tinha que ser preparado no Egito para ser um comandante militar, para ser um legislador, para ser um governador, para governar. E Moisés tinha essas habilidades. Ele aprendeu aonde? Ele aprendeu no Egito. Você pensa que Moisés teve uma vida no deserto, foi só de milagre, estendendo um cajado e acontecendo milagre? Não, ele passava o dia todinho atendendo o povo. Nós vemos quando Jetro, seu sogro, foi visitá-lo, e era um homem muito inteligente, muito sábio, ele viu ali Moisés passar o dia todo sentado atendendo as demandas do povo. E vinha um, e vinha outro, e vinha um, e vinha outro. E Moisés chegou à tarde e o Jetro prestou atenção e disse: meu filho, tu vai morrer, tu vai se esgotar, tu vai se acabar. Então a gente vê que Moisés ele tinha uma vida todinha de juiz, ele aprendeu tudo isso lá. Claro que lhe faltava mais alguma coisa e o Jetro lhe deu aquela instrução. Deu aquela grande instrução para ele de como ele fazer. Olha, tu elege aí homens de 10, de 50, de 100, de 1000, e as coisas menores os de 10 julgam, os que no de 10 não é quando julgar, os 50 julga, e vem por 100, e a coisa mais difícil chega a ti. Mas Moisés já tinha uma base. E aonde ele aprendeu isso? Ele aprendeu essa técnica, essa prática, lá no Egito, Deus ensinando ele, preparando o Moisés para um grande ministério. Olha, o ministério de Moisés foram 40 anos, mas o preparo de Moisés foram 80 anos. 40 anos no Egito e 40 anos no deserto. Não foi à toa que Deus levou o Moisés para o deserto, eu repito. Passou 40 anos lidando com bode e cabra, irmão. Como é que é Deus preparando Moisés? Sim, irmão. Moisés, quando ele viu aquele povo ali dando trabalho, ele lembrou dos bodes, dos cabritos, e ele já tinha costume ali. Então ele teve fôlego, mansidão. A Bíblia diz que Moisés era o homem mais manso, mansidão, porque ele aprendeu a ser manso. Porque quando ele estava lá no Egito, ele não era manso. Nós vemos que quando a Bíblia fala que um dia ele saiu, outra providência de Deus, para ver como estavam os seus irmãos, e ele viu um egípcio que batia um judeu, feria. O que foi que ele fez? Ele disse: rapaz, esse cabra tá mexendo com o meu irmão aí. Passou para cima dele, deu lá uns catiripapos nele, e matou o caboclo e enterrou na areia. Então ele não era manso, não. Então, e ali já era outra providência de Deus para ele sair. Porque também, se Deus aparece para Moisés, lá no Egito ainda: eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Sai daí. Você acha que o Moisés ia sair? Então Deus providenciou aquela situação. E aí quando disseram para ele: olha, tu pensa que tu é o nosso juiz? Aí nós vimos tu matando um egípcio. E disse: o negócio foi descoberto e ele fugiu. Então era outra providência de Deus. O que eu quero dizer é que muitas vezes nós não entendemos as adversidades. Mas muitas vezes as adversidades são instrumento de Deus para nos ensinar, para nos preparar para uma grande obra. O tempo de Moisés no ministério foram 40 anos, mas o preparo de Moisés foram 80 anos. Que os nossos queridos irmãos que estão nos ouvindo atente bem para isso, analise, estude, medite nessa palavra. E
É isso que eu tinha para o momento e eu agradeço a vossa atenção na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus.